Bom dia, na paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Cristiano Abrantes e hoje faremos a leitura do Salmo 29. A leitura é na edição contemporânea e tem o título Louvai a Majestade de Deus. Vamos para a leitura. Dai ao Senhor, ó filhos dos poderosos, dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. A voz do Senhor ouve-se sobre as águas. O Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. O Senhor quebra os cedros do Líbano. Ele faz o Líbano saltar como um bezerro e a Sirion como um filhote de boi selvagem. A voz do Senhor separa as labaredas do fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz parir as corças e despe as florestas. E no seu templo todos dizem glória. O Senhor se assentou sobre o dilúvio, o Senhor se assenta como rei perpetuamente. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa o seu povo com paz. O Salmo 29 é um hino de poder e adoração que revela a majestade de Deus através da sua voz. Neste salmo, Davi nos convida a reconhecer a soberania do Senhor sobre todas as coisas, desde as tempestades até os corações humanos. Deus é soberano. Este texto me faz lembrar do hino cantado por Alda Célia, que tem um hino baseado em Salmo 29. A voz do Senhor é poderosa. Do versículo 1 ao 4, Davi faz um chamado à adoração. Por exemplo, no versículo 1 a 2 diz assim: Dai ao Senhor, ó filhos dos poderosos, dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Esse texto nos mostra que devemos dar glória ao Senhor que lhe é devida. Fomos criados para o louvor da glória de Deus. Portanto, nós somos sim devedores na beleza da sua santidade. No versículo 3 e 4, nos mostra que Deus não é como um ídolo mudo. Diz assim: a voz do Senhor ouve-se sobre as águas, o Deus da glória troveja, o Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. E o início do versículo 5 ainda diz: a voz do Senhor quebra os cedros, ou seja, Deus não está mudo, Deus não é um ídolo mudo, né? Como diz lá em Salmo 115, versículo 5 e 7, falando sobre os ídolos, né? Que Deus não é como esses ídolos que tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não vê, né? Tem ouvidos, mas não ouvem. Mas o nosso Deus, esse texto, né, versículo 3, 4, início do 5, mostra que é um Deus que fala, ele não é um ídolo, ele é um Deus
que fala e a sua voz é ouvida sobre as águas, a sua voz é poderosa, a sua voz é capaz de quebrar os cedros, a madeira mais forte do Líbano. A voz do Senhor tem poder. A voz do Senhor, a palavra de Deus, a palavra do Senhor tem poder desde a criação, da criação de todas as coisas, da criação do universo. O Senhor criou todas as coisas através da sua palavra, através da sua voz. A sua voz, ela é poderosa. Então nós devemos crer no poder da palavra de Deus sobre as nossas vidas, porque na palavra de Deus está a voz do Senhor para os nossos corações. E no versículo ainda, né, nos mostra que a voz do Senhor é como o trovão sobre as águas. Isso significa que ele traz ordem ao caos. Agora, nos versículos 5 a 9, me faz lembrar lá do texto de Jeremias, capítulo 18, quando o Senhor fala ao profeta para ele descer na a casa do oleiro e para ver como o oleiro trabalhava. Nos mostra aqui no texto que a voz do Senhor quebra os cedros, o Senhor quebra os cedros do Líbano, ele faz do Líbano saltar como um bezerro e Sirion como um filhote de boi selvagem. A voz do Senhor separa as labaredas de fogo, a voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz parir as corças e despe as florestas. E no seu templo todos dizem glória. Nós vemos, meus amados, aqui e podemos observar, voltar lá para o texto de Jeremias, capítulo 18, quando Jeremias desce à casa do oleiro, e o oleiro está trabalhando, ele vê que o oleiro faz um vaso, e o vaso ele se quebra. E de repente, aquele oleiro pega o vaso novamente, ele espedaça, faz do vaso barro e depois transforma, né, naquele trabalho todo com o barro, transformando novamente aquele barro em um novo vaso. Então a voz do Senhor, ela é capaz de trazer esse trabalho, esse tratamento, né? Deus faz esse tratamento com seu povo através da sua palavra, através da sua voz. Ele pega o que está, às vezes, parecendo forte, como o cedro do Líbano, né? Como essa madeira forte, mas às vezes está forte só na aparência, só na aparência externa, mas o Senhor, ele é capaz de observar o que está no interior. E que às vezes, mesmo aparecendo por fora uma madeira forte, por dentro está apodrecido. E aí o Senhor pega, quebra, despedaça, né? Como diz o hino, quebra a minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, Senhor, como um vaso na mão do oleiro. Então, nós precisamos permitir que a palavra do Senhor entre em nossos corações, entre em nossas vidas, que a voz de Deus nos alcance, penetre em nossos corações, e mesmo que ele precise quebrar, mesmo que o Senhor venha quebrar, precisar quebrar, quebrantar os nossos corações, mas que nós possamos entender que ali existe um objetivo, que ali existe um propósito, e o propósito de Deus é trazer, é transformar, é trazer alegria, como diz no versículo, ainda no versículo 6, ele faz do Líbano saltar como um bezerro e a Sirion como um filhote de boi selvagem. Então, o propósito final da palavra do Senhor, da voz de Deus,
trazendo aos nossos corações e muitas vezes quebrando os nossos corações, é trazer alegria. É trazer alegria plena, é trazer uma paz que é incomparável, é trazer algo sem igual e é uma alegria que contagia. Líbano, que contagia ao Líbano e a Sirion. Do versículo 7 ao 10, nos faz recordar do que Deus fez nos tempos antigos, né? A voz do Senhor separa as labaredas de fogo, como lá com Deus, né, se apresentando para Moisés. Moisés sobe um monte e aí ele vê a sarça que está com fogo nela, né, que está tomada pelo fogo, mas a sarça não se queima, porque o Senhor é aquele que é capaz de separar inclusive as labaredas de fogo. Ele faz transformação, ele transforma todas as coisas, né? Havia fogo na sarça, mas a sarça não se consumia. Que o Senhor também traga esse fogo do Espírito Santo sobre as nossas vidas, que não é um fogo que consome, mas é um fogo que transforma, um fogo transformador. E ainda nesse momento de recordação, no versículo 8 diz: A voz do Senhor faz tremer o deserto, o Senhor faz tremer o deserto de Cádiz, né? Trazendo a lembrança dos grandes acontecimentos em Cádiz Barneia, onde o Senhor deu vitória ao povo, onde houveram milagres, onde também houve algumas coisas alguns acontecimentos que não foram tão bons, mas que dali, daqueles acontecimentos problemáticos, daqueles acontecimentos que não foram tão bons, mesmo ali o Senhor estava agindo, mesmo ali o Senhor estava cuidando do seu povo, mesmo ali o Senhor estava trazendo paz e trazendo alegria e trazendo cuidado do seu povo. Então, nesses textos, nós podemos relembrar dessas grandes coisas. No versículo 10 ainda diz assim: O Senhor se assentou sobre o dilúvio. Nos faz lembrar do momento do dilúvio, quando o Senhor separa Noé e a sua família. O Senhor traz justiça à terra, mas a Noé e a sua família ficaram na arca, foram guardados na arca, e os animais, né, juntamente com os animais ali, foram todos preservados na arca. Então, mesmo no momento da maior tempestade, do dilúvio cobrindo a terra, das águas cobrindo toda a terra, o Senhor guardou o seu povo. O Senhor preservou o seu povo. O Senhor agiu com esse milagre, mesmo trazendo justiça. A justiça ali era para os pecadores, a justiça ali era para os ímpios, né? A justiça ali era porque a terra estava clamando por essa justiça. Deus trouxe a justiça, mas sobre aqueles que eram justos, que não era um homem justo, não era um homem íntegro, como diz a palavra do Senhor, o Senhor preservou. O Senhor preservou a Noé, o Senhor preservou a família de Noé, o Senhor preservou os animais. Então, mesmo no momento da maior tribulação, da maior adversidade, o Senhor vai preservar o seu povo. O Senhor vai preservar a minha vida. O Senhor vai preservar a tua vida, porque o Senhor é rei, como diz no versículo 10. O Senhor é rei perpetuamente. O Senhor está no controle de todas as coisas, né? Então, assim como uma tempestade pode purificar a terra, a voz do Senhor quebra, tem a finalidade de quebrar o nosso orgulho, de transformar a nossa fraqueza em força e de renovar o nosso espírito. A voz do Senhor.
Hoje é um momento de nós refletirmos no capítulo 29 de Salmos, para entendermos sobre a voz do Senhor e para darmos ouvidos à voz do Senhor, darmos lugar à voz do Senhor. A palavra do Senhor diz, né, quando o Senhor se apresenta diante de nós, né, diante dos nossos corações, que nós possamos ouvir a sua voz, que nós possamos dar ouvido à voz do Senhor e permitir que o Senhor possa entrar, fazer morada e transformar tudo o que for necessário nas nossas vidas. E no versículo 11 diz assim: o Senhor dá força ao seu povo, o Senhor abençoa o seu povo com paz. Neste texto, nós podemos concluir que, mesmo em meio aos problemas da vida, mesmo em face das maiores dificuldades, mesmo passando por diversas aflições, por diversas tribulações, por diversas angústias, Deus continua no controle de tudo. A palavra do Senhor nos mostra: Deus está no controle de tudo. Deus está no controle da sua vida. E Deus traz essa promessa final, e é uma promessa sublime no versículo 11. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor te fortalece, meu irmão e minha irmã. Hoje o Senhor está te fortalecendo através dessa palavra. Permita a voz do Senhor entrar no seu coração e te trazer força, e te fazer forte, e te fortalecer neste momento de trevas, nesse momento de angústia, neste momento de tribulação. Permita ao Senhor entrar, permita a voz do Senhor entrar no seu coração. Permita que a palavra de Deus possa agir em teu favor, porque Ele traz a força. Ele é que é a força do seu povo. É o Senhor que é a nossa força. A palavra do Senhor é que nos fortalece. A voz do Senhor é que nos traz vigor e energia. E o Senhor abençoa o seu povo com paz. Que o Senhor possa trazer paz, tranquilidade, que o Senhor possa fazer com que nós andemos em passos verdejantes e beber em águas tranquilas. Paz, como Jesus Cristo mesmo disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, e não a dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração e não se atemorize. Que o Senhor abençoe o seu dia. Agradeço ao pastor Gedeon Júnior e à pastora Loide Ramos pela confiança, e que nós possamos estar juntos novamente no capítulo 30, né, para fazermos a leitura e trazer algo, algum comentário sobre esse texto na vida de cada um de nós. Que Deus te abençoe. Um grande abraço.